Você está sentindo que o seu time não está rendendo tanto? Ou que os seus liderados não estão muito à vontade com você para ter algumas conversas mais francas? Você já ouviu o termo one-on-one? Bom, eu sou Gabriel Munhoz, sou gestor de projetos e hoje eu queria conversar um pouquinho mais sobre essa técnica de reunião, muito simples, mas que ajuda muito na gestão de pessoas. Bom, o termo one-on-one literalmente é um para um, que nada mais é do que você fazer uma agenda, uma conversa com o seu liderado, onde você foca realmente na pessoa e consegue entender se a pessoa está cansada, se ela está motivada, o que está preocupando ela. Então é algo realmente focado nela. Essas agendas precisam ser frequentes, para que você entenda realmente se a pessoa está passando por algo sazonalmente ou se é algo assim mais crônico dela. Porque hoje a gente vive aí na sociedade completamente ansiosa, caótica, né? No mundo caótico. E é normal a gente ter figuras assim no ambiente de trabalho que são ansiosas por natureza, que são falantes ou que são mais introspectivas. Então é bom você ter essa conversa para realmente conhecer como que é essa pessoa. A frequência das reuniões, né, pode ser semanalmente ou quinzenalmente, né? Mas é importante ser no máximo quinzenal. Depende também da sua agenda e também do tamanho do seu time. Essas agendas, é importante que elas tenham uma duração assim razoável, entre 30, uma hora. Então, você consegue ali ter uma conversa boa e realmente a pessoa ficar à vontade. E também não vai pesar tanto na agenda. 30 minutinhos é tranquilo. Além disso, é importante que nessas primeiras agendas, caso você esteja começando a utilizar o one-on-one, você tenha um roteiro, digamos assim. Algumas perguntas chaves para que você consiga destravar alguns pensamentos ou alguns sentimentos da pessoa. Porque, como eu falei, vão ter pessoas que vão utilizar a reunião para desabafar e elas são mais abertas. Mas existem outras que não. Então você precisa forçar isso um pouquinho a mais. Então, algumas perguntas que eu utilizo, que eu li também, que são muito boas para você iniciar uma conversa e entender os sentimentos daquela pessoa. Primeira delas, em vez de perguntar como você está, tudo bem, pergunte exatamente como que foi a semana, se foi uma semana estressante, meio caótica, ou se foi uma semana mais tranquila. Direcione um pouquinho mais a pergunta. Isso vai ser mais fácil da pessoa responder. E depois disso, traz aspectos como o que mais te preocupou nessa semana? Ou tem alguma coisa te preocupando muito? Porque com isso, a pessoa ela vai ser mais influenciada a responder que tem algo sim preocupando ela. Então, traz aspectos mais fechados, digamos assim, perguntas mais fechadas. O que está te gerando estresse essa semana? Teve alguma coisa que te deixou meio triste, cabisbaixo? O que foi? E um ponto muito importante, eu já comentei isso em outros vídeos, mas trazendo aqui mais focado no one-on-one. Traga aspectos específicos. Então, se você participou de algumas agendas com essa pessoa e você percebeu alguma coisa, traz um one-on-one. Eu percebi que naquela agenda você estava assim, assado, e aí? Tudo legal? Aconteceu alguma coisa? Um dos principais fatores, né, que influenciam o ambiente de trabalho, não tem como você desvencilhar do pessoal. Então é muito normal a gente estar ali numa semana, a gente percebe uma pessoa um pouco mais cabisbaixa, rendendo um pouco menos, porque provavelmente aconteceu algo na vida pessoal dela. E não tem como você simplesmente desligar a caixinha, assim, né, desligar e focar 100% no trabalho. Então você precisa conhecer um pouco mais as pessoas, porque só assim você vai conseguir ter realmente um time de alta performance. E interessante comentar, um time de alta performance não é um time que vai render performance alta 24/7. Uma pessoa de alta performance, ela tem sim um período que ela não vai render tanto, mas ela vai aguentar mais tempo rendendo muito e motivada. Essa é a grande diferença. Já pessoas ali que não são alta performance
rendem medianamente assim durante um bom tempo e não aspiram realmente a algo maior ou em uma entrega grandiosa. E outro ponto muito interessante de você tocar nessas agendas de one-on-one, além de descobrir como que a pessoa está de fato, é você desenvolver esse liderado. Quando você começa a gerenciar uma equipe, uma das coisas que vai realmente te tornar um líder é você gerar influência. Para você gerar influência, você precisa simplesmente se preocupar com as pessoas, porque assim elas vão entender que elas podem confiar em você e vão te ver ali como um exemplo mesmo a ser seguido. E a partir disso, você simplesmente retribui. Então, desenvolva essas pessoas, veja como que estão a carreira delas, como que elas estão pensando no futuro, entenda quais os aspectos do trabalho que ela mais gosta, o que ela não gosta. Deixe claro, as empresas elas não são assim sonhos de consumo. Existem alguns aspectos que a gente precisa simplesmente seguir, obedecer ali, né? Porque nem tudo que a gente quer a gente vai conseguir. Muito normal as pessoas nessas conversas trazerem assim, nossa, gosto do meu setor, mas eu acho que o outro é muito melhor. Então eu já passei por momentos assim, e é importante sempre trazer a pessoa um pouco para a realidade, comentando que não é porque o outro setor é interessante, que a grama parece mais verde, que realmente é. Então, é bom que quando começam a surgir esses temas, isso quer dizer que provavelmente a pessoa está se sentindo muita vontade com você. Isso é fantástico. Mas, claro, empresas não são mar de rosas. A gente precisa das pessoas nos lugares corretos. Então, sempre vai guiando, ajudando as pessoas ali com relação à carreira, desenvolvimento interno, desenvolvimento externo, até desenvolvimento pessoal mesmo. A partir do momento que as pessoas começam a se sentir mais à vontade com você, elas vão comentar da vida pessoal delas. Então você tem que estar ali, ouvir, entender. Claro, o líder não é um psicólogo, mas é legal ter essas conversas, porque às vezes você consegue pescar algumas coisas que vão interferir sim no ambiente de trabalho. E isso não quer dizer que você tenha que impedir. O ideal é só você ficar ciente ali, entender o aspecto e tudo mais, e estar ali apoiando a pessoa. Todos os seus liderados esperam isso de você. A conversa one-on-one, no final disso tudo, nada mais é do que um contato para você formar um vínculo com os seus liderados. Então, para quem já é líder, não faz essa rotina, recomendo muito, ajuda muito. Eu faço semanalmente com todas as pessoas do meu time, 30 minutos. Existem outras pessoas que eram do meu time e saíram, e elas continuam gostando de ter essa conversa comigo. Aí a gente diminui um pouco a frequência, né? Senão vai. Eu só vou fazer one-on-ones, né, durante a semana inteira. Mas é algo assim que agrega muito, tanto na sua liderança, quanto agrega na carreira das pessoas, na sua carreira. Então é fantástico essa técnica. O que eu queria comentar sobre essa metodologia, digamos assim, né, de gestão, uma das ferramentas, né, eu acabei comentando. Outra coisa que eu gostaria muito de adicionar é questão de se você teve ou não tem, né, rotinas, então tente colocar no seu hábito ali, né, do dia a dia, do trabalho, essas pequenas coisas que fazem completamente diferença. Se você é líder, tente utilizar nas próximas semanas. Se você não é, peça para o seu líder. É muito comum, às vezes, os líderes focarem muito em aspectos ali operacionais e deixarem isso de lado. Só que, se o seu time não está rendendo, a responsabilidade é sua. Os one-on-ones, eles são fundamentais para você estar ali próximo e entender. Porque se alguma coisa está acontecendo, você consegue destravar. E aí o seu time vai ter uma alta performance. Comenta aí embaixo
Se você teve alguma experiência com o one-on-one, que foi muito legal, se você tem líderes ali que realmente utilizam essa técnica, tem conversas completamente à vontade, ou se você gostaria de colocar isso na sua empresa também. Muito obrigado, pessoal. Até mais.